Olha só, hoje nós vamos aprender a sonhar. Porque até para sonhar, a gente precisa saber como que a gente sonha de uma forma certa. Porque às vezes, como eu já dei no treinamento, muitas pessoas já viram eu falando sobre isso, às vezes você acha que você está sonhando, mas na realidade você está se iludindo. Então hoje você vai aprender de que forma que você tem que fazer para que o seu sonho ele tenha grande chance de se tornar realidade. Certo? Então, primeira coisa, um sonho, quando a gente sonha, o que significa um sonho? Um sonho é quando você se sente confortável naquela situação, quando você fecha os olhos e você entende que quando aquilo virar realidade na sua vida, você vai ser beneficiada, as outras pessoas ao seu redor serão beneficiadas com aquilo. Né? Então, sonhos são metas de vida, não é só na Mary Kay. A Mary Kay, ela proporciona a gente, é uma coisa muito ampla, isso aqui não é só financeiro, tá? Isso aqui é muito amplo, tem gente que entra aqui porque precisa de uma válvula de escape, né? Tem pessoas que são curadas de síndrome do pânico, de depressão aqui nesse negócio, tá? Então, realmente, cada um tem um motivo real dentro desse negócio, tá? Mas quando a gente não tem um sonho, quando a gente não tem uma meta, porque o seu sonho a gente vai transformar numa meta, tá? Uma meta, mas não é aquela meta para te criar uma pressão, para te deprimir. Não é isso. É uma meta para você saber exatamente o que você quer para sua vida. Você precisa saber o que você quer. Hoje, com a Mary Kay, eu aprendi a me planejar para 2 anos, 5 anos para frente. Vocês têm noção disso? E nós estamos num negócio que nós temos a possibilidade de nos planejar. Porque Mary Kay é um negócio que depende muito da gente. Então, o meu sonho, eu que vou correr atrás. Eu não preciso ficar esperando fulana, ciclano, nós somos independentes. Ninguém depende de iniciadora, de diretora nacional, do Álvaro Polanco, para poder crescer aqui no nosso negócio. Porque nós somos independentes, tá bom? Então, o que nós vamos aprender? Que quando a gente não tem uma meta, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente brinca de verdade, que a gente fica dando soco no ar, tá? Então a gente dá aquele exemplo que eu gosto muito, que exemplifica muito de um lutador de MMA. Vamos colocar o Vitor Belfort lá, né? Então ele tá lá no como que chama aquele? Tem quadrado lá no ringue, como chama? Tá? Ele tá lá, mas imagina, o adversário dele tá lá do outro lado e o homem já começa a dar soco pra tudo quanto é lugar. Igual um louco, dá soco no ar. O que significa isso? Ele tá trabalhando? Tá. Ele tá gastando energia? Tá. Só que ele não tá tendo foco, ele não tá tendo meta, então ele tá trabalhando, ele tá se cansando, mas o que acontece? Ele poderia guardar toda a potência muscular dele, né? Ele poderia guardar tudo que ele tem, pra quê? Pra na hora que ele chegar na frente do adversário, ele dar um soco e o adversário cair. Isso é ter meta na vida, isso é ter foco. Porque senão você trabalha do mesmo jeito, você se cansa, você ganha dinheiro na Mary Kay porque o produto se vende, tá? Mas assim, você não aproveita toda a sua potência, você não desenvolve tudo que você poderia ter desenvolvido. Deu para entender? Então, quando a gente não tem uma meta, a gente fica dando soco no ar. Então, toda vez que estiver dando soco no ar, você para, reflete, não, gente, eu estou uma lutadora dando soco no ar. Vamos parar, cadê o meu foco? Como que eu vou começar o meu ano? Tá certo? Então, esse rascunho que eu vou dar para vocês, eu quero que vocês façam algumas anotações e nós já vamos, hoje à noite, nós já vamos planejar o nosso ano de 2014 e nós vamos entrar no nosso ano já sabendo exatamente para onde que a gente está indo. Porque não é assim, às vezes começa o ano, aí aquela semana que não dá para fazer muita coisa, tá com a família, Réveillon, Natal, e aí na outra semana é que você vai ver o que você vai fazer, aí lá para abril, maio, você vai planejar o seu ano, é assim, às vezes acontece? Não, esse ano de 2014, nós já vamos combinar aqui no final, já vou dar um direcionamento até profético para vocês, e nós vamos começar de uma forma totalmente direcionada, totalmente planejada, tá? E quando a gente está se iludindo ou está sonhando?
né? Então vamos dar um exemplo aqui, outro exemplo. Por exemplo, Lê, duas frases eu vou falar para vocês e vocês vão me dizer se tem diferença de uma para outra, né? Então, eu quero ser uma diretora Mary Kay. Primeira frase. E a segunda frase, eu quero ser uma diretora Mary Kay. Tem diferença de uma para outra? Hã? Tem? Uma tem mais força e outra tem a falar de uma forma mais branda. Não, então na verdade eu me expressei errado. Porque agora eu vou falar o que eu vou fazer para vocês me falarem se eu estou sonhando ou se eu estou iludindo. Então, eu vou ficar 3 semanas do meu mês sem ligar para ninguém. Eu não frequento reunião de unidade. Eu nunca sou uma consultora estrela. O que mais? Eu não estudo material, nem estudei ainda o DVD. Eu não li o guia de consultora. Eu estou sonhando ou estou me iludindo? Agora, outra alternativa. Eu estou em todos os treinamentos. Eu olho treinamento no YouTube quando eu posso. Aquela horinha que eu tenho no meu dia, eu tenho dado o meu melhor. O que é o meu melhor? Meu melhor não quer dizer que eu estou dando melhor que a fulana, que a ciclana, que a beltrana. Não, eu estou dando o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho é 1 hora por dia. Nessa 1 horinha que eu tenho no intervalo do almoço, eu vou pegar o telefone. Eu vou fazer contato. Esse é o melhor que eu posso dar. Entendeu? Então eu estou dando o meu melhor. Eu tô perguntando para a minha diretora, eu estou fazendo plano de ação, eu já sei o que eu preciso para ser uma diretora, eu já estou me visualizando, né? Eu até tirei uma foto com o taller de diretora, já coloquei lá no meu cartaz de metas. Eu estou sonhando ou eu estou me iludindo? Sonhando. Por quê? Porque agora existe grande chance desses sonhos se tornar realidade. Deu para ver a diferença? Por que eu estou falando isso para vocês? Tem muita gente aqui que acha que está sonhando, mas na realidade é uma ilusão. E aí quando a gente está se iludindo, quando a gente não aprende a sonhar direito, a gente se frustra. E frustração não leva ninguém a lugar nenhum. Porque aí a gente entra naquele ciclo decadente e vicioso, né? A gente fica triste, se decepciona por não ter sonhado direito, né? E aí a gente fica pior ainda, e aí a gente não trabalha de novo, e aí causa um resultado pior do que o anterior e fica naquele ciclo. Tá bom? É por isso que a partir de hoje a nossa atitude será uma atitude diferente. Tá? Então, como que tem que ser o nosso sonho? Para você saber se você está sonhando ou se você está se iludindo. Então, nós temos aquela técnica, para quem ainda não aprendeu, pode anotar, que é o seu sonho tem que passar pelo teste SMART. Pode anotar. Então, toda vez que você for fazer um planejamento, que seja de vida, de casamento, com filhos, de viagem, financeiro, né? Então, você tem que passar por esse testezinho aqui, que é o teste SMART. Então, o S é o único que sai um pouquinho, tá? Porque o S a gente vai escrever aqui, ó. Vai passar um Ezinho específico. Mensurável, alcançável, realizável e temporal. Tá? Então, por que o nosso sonho ele tem que ser específico? Você tem que ser claro. Você tem que colocar no papel, a questão de colocar no papel. Por que a Mary Kay fala muito de cartaz de metas, de colocar lá na parede o seu sonho? Porque o seu sonho ele precisa ser maior que você. Você sabe por quê? Porque vai ter dia que você vai acordar como eu estou hoje. Tá? Entusiasmo Mary Kay está só no coração, não está no corpo. Tá? E aí o que acontece? Quando o seu sonho ele é maior do que você vai levantar da cama e você vai fazer o seu negócio acontecer. Agora, quando for um sonho pequenininho, aquele dia que você estiver desanimado, aquele dia que você estiver brigado com o noivo, com o marido, aquele dia, se o seu sonho for pequeno, isso não vai te mover. Tá bom? Então, quando a Mary Kay ela fala que o cartaz de você... Isso que que você vai se colocar no papel, a tarefa de casa, nós vamos ter 2 tarefas hoje. Tarefa de casa, você vai chegar na sua casa,
Cada um vai fazer da sua maneira. Tem gente que compra uma cartolina branca, cor-de-rosa, recorta na revista, coloca quem quer ser diretora, coloca uma foto, aquela fotinha, imprime, coloca o seu rosto e você vai pregar no lugar que você veja todos os dias. Eu faço todo mês, eu refaço, eu tenho uma do ano todo e eu tenho uma todo mês e eu espalho folha de sulfite, eu coloco na geladeira, no guarda-roupa, no espelho, em todos os lugares. Por quê? Porque você precisa ver o seu sonho que já está estampado. Você precisa se lembrar dele todos os dias. Que aquele dia que você não estiver legal, ele vai estar lá. Olha aqui onde você vai chegar esse ano, está vendo? Então vamos correr atrás. Tá certo? Então isso é bíblico, tá? Isso é muito sério. Quando eu entrei, eu falei, gente, mas que bobeira que é essa? Nossa, gente, vamos trabalhar, né? Que coisa mais bobeira. Né? Eu era muito crítica, assim, né? E eu vejo o quanto isso faz toda a diferença. Sabe por quê, gente? Porque nós somos 90%, eu até digo, tanto que a Mary Kay sempre dizia, que o nosso negócio é feito 90% de entusiasmo. Por que isso? Nós somos feitos de energia. Quem acredita nisso ou não é fato, né? E o nosso corpo, acho que é 80%, ele é feito de água. Quanto que é de água? 80%, né? E olha que interessante, isso já foi comprovado cientificamente há muito tempo. Se a gente colocar 2 copos de água, a mesma água, o mesmo copo, se você coloca esse copo d'água num ambiente que está tendo briga, que está tendo discórdia, que está um ambiente ruim, se você olhar aquelas moléculas no microscópio, as moléculas vão estar tudo assim, ó, cadavéricas. Muito interessante. Se você pegar o mesmo copo e colocar num lugar de bênção, de harmonia, de amor, de entusiasmo. No Google acho que tem isso. Tem, né? As moléculas todas harmoniosas, bonitas, todas harmoniosas. E quem não acredita que nós somos feitos de energia, a física quântica já está comprovando isso cientificamente. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tudo começa aqui no pensamento, no sonho, tá? E quando a gente pensa, a gente traz para o coração. Então, quando você tem um pensamento, um sonho, tudo começa aqui. Porque primeiro você precisa pensar, aí você precisa sonhar, aí você vai se imaginar naquela situação. Então, começou aqui na cabeça, certo? Aí depois que você colocou na cabeça, aí traz para o coração, que aí vira um sentimento. Aí você já começa a sentir com frio na barriga. Ai, meu Deus, mas e se for, e se não for? Ai, mas como que vai, como que não vai? Né? Então, assim, aquilo já virou um sentimento. E depois que virou o sentimento, aí a gente precisa só colocar para ação. Não pode ficar só no sentimento. E quando nós pensamos, por que eu falei da energia? Porque quando a gente pensa firmemente, a gente tem aquela fé decidida, você começa a atrair aquilo para a sua vida. Isso na realidade é fé. Quando você se imagina naquela circunstância que ainda você não está vendo nada ainda, mas você tem certeza, você já se sente como se aquilo fosse verdade na sua vida. É o mesmo sentimento, é a mesma alegria, como se aquilo já fosse real. Então, na realidade, quando a gente pensa, a gente começa a atrair. Gente, isso é muito sério. Então, gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso e prestassem atenção de como estão os seus pensamentos, tá? Porque o pensamento vai te gerar um sentimento. Sabe aquela brincadeira que a gente faz, né? Finge que tá, que fica? Porque aquele dia que você não tá legal, se você finge que tá legal, você acaba ficando e acaba sentindo que tá tudo legal e acaba ficando tudo bem, tá? Mas aquilo que você pensa, você atrai para você. Se você entrou no negócio Mary Kay e você acha que você é um vendedor, uma vendedora de batom, você vai atrair as pessoas que acham isso de você, tá? Mas se você entrou nesse negócio se enxergando como um grande empresário, uma grande empresária de muito sucesso, é assim que você vai atrair as pessoas para você. Tá certo? Então isso aqui é muito poderoso, por favor. Tá? Então já vamos começar a se imaginar, a trazer para a realidade as coisas que ainda não existem. Tá bom? Gente, alguém pode pegar? A gente tem que fazer um... Aqui, ó, Cata, lá na pia, por favor. Obrigada, viu? Alguém traz um balde de água para ela, por favor. Né? Bom, gente, tudo bem até aqui? Então vamos lá. Então você já tem um sonho, tá? Então nós vamos passar por esse teste SMART. Então o seu sonho, ele tem que ser específico. Eu quero isso. Ele tem que ser claro.
tá certo? Então, assim, tem que ser uma coisa assim, eu quero ganhar tanto, isso eu tô trazendo pra Mary Kay, tá, gente? Mas isso, lógico, vocês vão levar pra todas as áreas da vida de vocês. Eu quero casar, eu quero um carro, pode ser rosa, de preferência. Eu quero viajar, eu quero ser pai, ser mãe. Tem que ser claro, específico e tem que escrever, tá bom? Então, primeiro ponto, ele tem que ser específico. Segundo ponto, ele tem que ser mensurável. Você precisa conseguir medir. Não pode ser uma coisa assim abstrata, tipo assim, eu quero melhorar. Melhorar em quê? Como? Quando? Entendeu? Então tem que ser de verdade uma coisa bem específica e bem mensurável. Você tem que conseguir palpar. Eu quero ganhar 5.000. Eu quero fazer tal coisa. Você precisa mensurar aquilo, precisa ter tamanho. Deu para entender? Alguma dúvida? Tá. Ele precisa ser alcançável. Tá? Por que alcançável? Porque aí nós vamos entrar aqui no temporal. Porque, de repente, eu quero ser diretora nacional ainda esse ano. É possível? Não. É possível, mas não nesse ano. Entendeu? Então, você precisa ver se ele é alcançável naquele tempo que você determinou. Tá certo? Então, por isso que hoje nós vamos estudar tudo que nós podemos alcançar ainda este ano e no ano de 2014 inteiro. Porque você vai ver que você tem como sonhar sem se iludir, é pé no chão, dá tempo, é alcançável, totalmente alcançável. Porque todas as coisas que existem aqui na Mary Kay, todas elas, não existe diretorado nacional, diretorado, carro rosa, é tudo coisa palpável. Não é aquela coisa que a empresa lança para você ficar viajando na maionese, não. É tudo coisa totalmente alcançável, dá tempo, com planejamento, trabalho de formiguinha. Tudo que tem nessa empresa, todo mundo pode conquistar todas as coisas. Entendeu? Então, na realidade, você precisa ver se o seu sonho, se ele é alcançável, se dá para você alcançar naquele tempo que você determinou. Então, vamos lá. Este mês, vamos determinar o que dá tempo de eu alcançar esse mês. Dá tempo de eu ser consultora estrela? Dá. Né? Ou, por exemplo, eu já várias vezes... Né? Quando era uma promoção boa, quando eu estava vendendo bastante, eu já fiz um pedido estrela em um pedido só. Perdão, gente. Então, o que acontece? Dá tempo sim. São coisas que ainda dá tempo essa semana, dá tempo esse mês. Dá tempo, de repente, de eu ter R$1.000 de lucro essa semana, tudo pode acontecer. Tá? Você está ligando para seus clientes, como que estão esses contatos, e aí a gente já volta naquele ciclo do sucesso que a gente sempre bate na tecla aqui na reunião, tá? Realizável. Eu tenho que ver se ele realmente é realizável também naquele período que eu determinei. Então, hoje nós vamos aprender todas as conquistas que nós temos na Mary Kay, para quem ainda não sabe, porque é hoje que você vai determinar. Porque na Mary Kay é assim, eu determino aonde eu vou chegar. E eu trabalho e eu chego. Entendeu? Porque que tem de tanta novidade assim? Eu acho que a palavra que descreve a gente é a persistência e a resiliência. Porque o trabalho é o mesmo para todo mundo, é passar creme, tirar creme, é falar com muita gente, é aprender a lidar com os bônus que a gente leva um monte, né? Às vezes a gente ganha alguns nãos. É essa a dificuldade, né? Lidar com o nosso tempo, que às vezes a gente se perde um pouquinho no tempo, tá certo? Então, e o temporal? Você precisa colocar data, o sonho tem que ter data. Porque se você sonha e você não coloca uma data para aquilo, passa 10 anos e não aconteceu. Fácil. Porque um ano passa voando, não passa, gente? Esse ano eu não vi passar. 5, 10 anos, tá? Então eu já sei exatamente aonde eu quero estar com 35 anos. Eu já planejei qual que é a idade que eu vou ser mãe. Eu já sei exatamente onde eu quero estar com 40 anos de idade. Isso é muito sério. Depende muito do seu planejamento hoje, o seu amanhã. Tá bom? Então depende do seu planejamento hoje, está dependendo do seu futuro. Tá? Então ele tem que ser temporal, tem que ter tempo, tem que ter uma data. Não existe sonho sem data para acontecer. Às vezes nós vamos transferir esse sonho, você não precisa mudar esse sonho. Às vezes não aconteceu, mas a data é importante para te mover.
De repente você deu tudo para você, aí existe uma coisa muito importante, a gente precisa aprender a respeitar o tempo de Deus para a nossa vida. Então você determina uma coisa, eu vou chegar lá, é certeza absoluta, é tal data. Chegou na data, não se frustre. Por quê? Porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Sabe o que você vai fazer com essa data? Você vai mudar essa data. Mas a data, ela precisa existir. Porque o reino espiritual, ele respeita isso. Da data. Tá certo? E você vai trabalhar para que aconteça naquele dia. Tudo bem aqui? E quando nós vamos para uma prova, né? Por exemplo, todo mundo que está na Mary Kay, todo mundo que se iniciou na Mary Kay, se iniciou com um objetivo, tô certa? Ninguém se alista para uma prova. Alguém faz inscrição para uma prova querendo não passar? Se você está aqui, se um dia você veio para cá, é porque você tem um sonho aqui dentro. Você não caiu aqui de paraquedas, tá? Então, quando a gente entra numa guerra, quando a gente se alista para alguma coisa, a gente se alista para vencer, tá certo? Então, qual que tem que ser a nossa postura diante da vida? A gente tem que correr, gente, como se só existisse o primeiro lugar. Sabe aquela coisa quando você quer muito uma coisa? E como se só existisse aquele primeiro lugar. Então, você vai dar o melhor de si. Você vai dar tudo de si. Sabe, os atletas, eles não abrem mão de um monte de coisa que eles gostam. Eles não se controlam muitas vezes. Por exemplo, vai ter uma balada amanhã, ele não vai porque ele tem que dormir cedo. Ele precisa cuidar da alimentação dele, né? A gente ficou sabendo de algumas atletas, nem sei se era no passado, isso é até antiético, né? Mas só para dar um exemplo para vocês, até que ponto as pessoas chegam quando elas têm um sonho, né? Por exemplo, tinham mulheres que engravidavam, porque quando a mulher engravida, o corpo dela ganha muita energia por causa daquele bebê que está sendo gerado. Então ela engravidava só para poder prestar a prova, só para poder ter a melhor potência muscular dela, e na realidade não era pego no antidoping e tal. Então, só para dar um exemplo para vocês, a que ponto que as pessoas chegam para realizar, para concretizar alguma coisa na vida. Então, se você tem um sonho, não é que você vai se matar. Porque na Mary Kay nem que a gente queira não dá para se matar. Não faz parte do nosso trabalho. Mas o que eu quero te dizer é a sua postura de vida. Você vai dar o melhor que você tem aqui dentro para o seu sonho. Você vai dar toda a sua energia para aquilo. Como se só existisse o primeiro lugar. Porque quando a gente tem um sonho, muitas vezes a gente não paga preço nenhum por causa do nosso sonho. E aí a gente se frustra. Tá? Só que nós estamos numa oportunidade de negócio que se a gente der o melhor, voltando no mesmo ponto de sempre, o melhor é o melhor que você tem. É aquela 1 hora, é a meia hora, é o final de semana, não interessa. Eu conheço muitas pessoas aqui que não têm tempo para nada, mas vendem horrores, porque o tempinho que ela tem, ela dá o melhor que ela tem. E muita gente tem o dia todo e não faz o mínimo. Entendeu? Então você tem que deitar no seu travesseiro no final do ano, no final do dia, e você precisa estar satisfeito com você mesmo. Sabe aquela sensação? Tipo, hoje eu dei o meu melhor. Hoje eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. É essa sensação que a gente tem que ter no final do nosso dia. Tá certo? E aí, gente, nós vamos agora aprender todos os reconhecimentos, tudo que nós temos para conquistar também no ano de 2014, tá? Então eu quero que você coloque aí no seu cartaz dos seus sonhos, você vai colocar. Eu quero que você coloque o quanto você quer ganhar por mês no primeiro trimestre. Então tem que ter lá, é R$1.000 em vendas? É 1.000? É 2.000? Tem que ser claro, você tem que escrever, põe o número. É 1.500? É 5? Quanto que é? Então tem que escrever lá. Mas tem que pensar também, gente, que assim, você está trabalhando, está ganhando 500 e não está conseguindo fazer mais que isso. Aí você põe lá na sua meta 5.000. Aí ó. Então tem que, né, ver o que é viável e ver o que é possível. E o tempo, né? Você tem um tempo, assim, para trabalhar de 1 hora por dia com Mary Kay, quer ganhar R$5.000. Exatamente. Com vendas, não é possível. Aí ela não viu se é realizável. Aí não é possível, a não ser que você faça 50.000 consórcios, né? E tem uma outra estratégia para trabalhar. Então, não adianta aí colocar R$5.000, Se porque iludir, realmente né?
realmente depois a gente vê que não consegue alcançar e fica lá chorando pelos cantos, se frustrando. Exatamente. E é por isso também que hoje a gente vai aprender a dividir o elefante. Porque não é só você determinar. Você precisa saber exatamente o que você tem que fazer para alcançar aquilo. E aí você vai passar pelo teste SMART. Peraí, isso que eu coloquei, esses 5 mil, é alcançável? Dá tempo de eu conseguir nesse tanto de tempo? Né? Eu estou me iludindo ou eu estou sonhando? Então tudo você vai fazer igual a cá. Você vai trazer para cá para ver se está dentro da sua realidade de vida hoje. Tá bom? Então agora nós vamos falar, em primeiro lugar, eu quero que você tenha claro o quanto você precisa, você tem que saber o quanto que você precisa de necessidade financeira. Lê, eu preciso de 1.000, e menos que isso eu não posso ganhar, eu preciso de 500, de 200, de 2.000. Então isso tem que estar muito claro o tanto que é necessidade, tá? Então você vai colocar esse valor e você vai colocar o valor também aquele que você gostaria. Né? Quando eu pensava em 5 mil, para mim era o máximo 5 mil reais. Para mim era a glória. Então eu tinha o tanto que eu precisava e o tanto que eu gostaria. Tá bom? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender, em primeiro lugar, como que nós fazemos para ganhar em vendas, tá? Eu vou dar só uma pinceladinha e qualquer dúvida a gente conversa depois. Você vai sentar com a sua iniciadora, com a sua diretora, e a gente vai fazer isso mais específico. Mas olha só, vou te dar um exemplo. Cada pedido de 40% que eu faço, quanto em produto que eu estou levando para casa? Mais ou menos, 2.500. Vamos arredondar. Então, desses 2.500, quanto que eu vou pagar para a Mary Kay? 1.500 e sobra no meu bolso quanto? Vamos colocar 1.000, tá? Então, como que eu me planejo para ganhar R$1.000 em um mês? Eu vou pegar tudo que eu tenho de produto, toda a minha caixa, 2.500, e eu vou dividir por 4 semanas. O meu mês tem 4 semanas. Ou ler, esse mês é atípico, esse mês eu vou ter que viajar uma semana, eu vou poder contar com 3 semanas. Então, você vai pegar os 2.500 e você vai dividir em 3. Ou em 4 semanas. Depois o valor que deu, você vai dividir por 5. Ou se você vai trabalhar no seu sábado também, você vai dividir por 6. Porque você vai ter mais ou menos o quanto você precisa vender por dia. Ou senão você vai pegar esse valor e você só dá conta de fazer 3 encontros Mary Kay na semana. Então você vai pegar aquele valor e você vai dividir em 3. As 3 sessões que você vai conseguir fazer durante a semana, você sabe que você tem que vender uma média de tanto. Deu para entender? Lembrando que é uma média. Ai, meu Deus, não consegui. Mas aí na outra você vendeu mais, na outra você vendeu menos. Mas você já vai se planejando para que aquela venda seja realidade. Deu para entender? Então, R$1.000. Lê, eu preciso de R$2.000 de lucro em vendas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 5 mil em produto, dividir por 4 semanas. Você já vai ter um valor por semana que seria viável você vender para lucrar isso, tá? Seria necessário. Depois você vai parcelar pelo tanto de sessões que você consegue fazer numa semana, tá? Então, todo esse planejamento, gente, não pode viajar na maionese. Isso é planejamento, tá? Você precisa saber quanto você tem no seu estoque, quanto que está girando, tudo isso você tem que saber porque você é uma empresária, certo? Vou dar um exemplo, para ficar bem claro, vamos imaginar que o mês de trabalho tenha 25 dias. Vamos tirar o domingo, né? E um dia de feriado, por exemplo. 25 dias. Se a gente vender R$100 por dia, a gente está vendendo R$2.500 no mês. Seria um pedido de 40%. Nossa, mas R$100 por dia? Assusta de vez em quando, assim, né? Tipo, nossa, R$100. Gente, são 2 bases. A semana passada, eu não sei o que eu arrumei, mas que a gente estava até conversando, eu e a Morgana. É um negócio de pedir base no fim do ano. Meu estoque acabou. Eu não tenho base, tenho que fazer pedido. Então, não, base de 10 de 5, eu vendi a semana passada, eu vendi 5. Então, assim, a gente tem que pensar em R$100 por dia para vender um pedido de 40%. Nossa, Camila, mas hoje eu não vendi nada. Só que ontem você fez uma sessão que você vendeu 300. Então, assim, pra gente ter um valor na cabeça, mais ou menos, quem quer vender um pedido de 40% pelo menos no mês, são R$100 por dia. Assim, fui embora pra
pra casa, não vendi os R$100, vendi só 50. Então, sua meta amanhã é R$150. Entendeu? Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes o valor fica meio perdido na cabeça. Assim, 2.500 no mês é muita coisa, fica perdido, entendeu? A gente fica com aquela meta no mês inteiro. Fica dando soco né? no ar. E aí, às vezes, por sessão, eu não fiz sessão, mas fiz venda no caminho. Então, assim, os R$100 por dia acaba sendo interessante, tá? A gente pensar. Viu? Deu para entender? Tá. Então, isso em vendas. Todo mundo colocou o valor aí? Tem que ter uma meta pessoal, tá, gente? Então, tá. Agora, em relação à carreira. Em relação à carreira, nós sabemos que quando você tem acima de 3 inícios, tá? Qualificados, você começa a ganhar a segunda via de ganho da empresa, que são os bônus, tá? Então, quando eu tinha 3 filhinhas, eu cuidava delas e as pessoas realmente estavam querendo crescer. Então, você já vai ganhar realmente 4% de bônus. O bônus agrega, Lê, demais, tá? Demais. Quando eu precisava ganhar R$2.000, eu já tinha 1.000 de cá e 900 e pouco de cá. Então, realmente, eu já conseguia remar o meu barquinho com as 2 mãozinhas, tá? Então, você consegue mais rápido. Então, assim, na quantidade de sessões de cuidados com a PEC que você está fazendo, você consegue realmente ter 3 inícios por mês? É uma coisa totalmente factível, tá? Às vezes, você ainda não aqueceu o seu motor para inícios, você ainda não começou a despertar as pessoas ao seu redor, mas o seu resultado, ele vai despertar as outras pessoas ao seu redor, tá certo? Então, o que acontece? Tem que ter um planejamento para inícios também. Se você quer agregar a sua via de ganho e se você pensa também em semear a sua escada do sucesso, tá bom? Então, lembrando que com 3 inícios, tá? Você se torna uma iniciadora estrela e você vai passar a ganhar 4% de bônus, tá? Acima de 5 inícios pessoais, você passa a ganhar 6% de bônus. Acima de 8 inícios, você se torna uma futura diretora. De 8 a 12% de bônus, tá? Era bom demais, né, Aline? Quando a gente está ganhando um bônus de 8 a 12, porque geralmente quando são pessoas que querem crescer junto com você, que esse negócio não é pirâmide, tá? Então, assim, você vai achar pessoas que querem chegar no mesmo lugar que você e uma vai ajudar a outra e vocês vão trabalhar juntas. Aqui ninguém trabalha para ninguém. Eu não trabalho para ninguém, eu corro atrás do meu sonho. Então, eu enriqueço as outras vidas, eu ajudo, eu compartilho a oportunidade, os produtos e de quebra a minha vida é enriquecida. Tá certo? Então, esse planejamento tem que ter. Quantas pessoas? Eu ainda não tenho ninguém, mas eu me proponho a ter uma filhinha em janeiro, 2 em fevereiro, 3 em março, entendeu? Porque dessa forma eu vou ganhar tanto de bônus, eu vou agregar de uma forma que vai me ajudar, tá certo? O meu sonho é ser diretora, então vamos colocar um planejamento, eu vou colocar 5 em janeiro, 5 em fevereiro e vou colocar minha carta de qualificação dia 1º de março. É possível? É possível, eu fiz isso. Eu montei uma equipe em 2 meses sem conhecer ninguém. Mas para isso você precisa saber o que você quer. Qual que é o seu sonho? O que te move? Tá? Então, para isso você está aqui hoje para descobrir. Tá certo? Alguma dúvida em relação aos inícios? Então, coloque aí. Você tem que definir, porque vai ter que estar escrito lá, gente. Janeiro, tanto. Fevereiro, tanto. Março, tanto. Porque você vai olhar para aquilo, você vai começar a atrair aquele resultado para sua vida. Não adianta estar só aqui no pensamento, não. E uma tá dica bom? também é já colocar na hora do cartaz de metas o nome das pessoas. Porque você já visualiza, por exemplo, aquela pessoa que tinha falado e que falou que começo de 2014 iria iniciar, já põe o nominho dela lá. Exatamente. E se de tudo não deu certo, você risca e vai trocando aquele nome, mas pelo menos você teve um ponto de partida, certo? Legal? Todo mundo colocou aí? Então agora nós vamos para as cortes. Então, que horas são, gente? 8h20. 8h20, ótimo. Então agora nós vamos para as cortes, tá? Então o que significa corte na Mary Kay? Corte é todo o seu reconhecimento do seu ano todo. Então a empresa ela reconhece de 2 formas. Ela reconhece todo trimestre,
Então, ela divide o nosso ano em 4 trimestres, tá certo? Então, ela divide, igual nós estamos contando o último, outubro, novembro e dezembro. Então, tudo que você fez naquele trimestre, toda a sua produção, todos os seus inícios, você vai fechar a sua estrela e você vai ser reconhecido com prêmios exclusivos de Dallas, tá? O que é maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria. A decisão de fazer, de acontecer em 2014, começa com a sua postura hoje. Porque será que você tem dado o seu melhor ainda em dezembro? O que você está plantando? Né? A questão de ser estrela transcende, porque se um dia você sonha em ser uma líder na Mary Kay, se você sonha em ser uma diretora ou um diretor, o que acontece? O seu exemplo é muito importante, tá? Porque como que você pode falar para suas filhinhas que é importante fechar a estrela, se você nunca fechou? Então, a gente lidera pelo exemplo, pelo exemplo e pelo exemplo. Então, aquela atitude, aquele seu posicionamento de fazer, começa já. Começa nas pequenas coisas. Seja fiel no pouco, para depois você ser fiel no muito. O que você está fazendo com pouquinho? Que é aqueles... praticamente você lucrar R$1.000 por mês. Você tem feito isso de uma forma com excelência? Né? Você tem fechado pelo menos a estrela safira? Isso não é para ninguém não, isso é para você. Tá? Isso é uma forma de você saber até se você está se iludindo ou se você está sonhando, tá certo? Nossa, eu estou pronta, eu estou sendo fiel no mínimo. O pouquinho que tem, pelo menos, dentro do que eu posso, eu estou fazendo aquele pouco. Tá? Então, na realidade, o que a gente está planejando para o ano que vem, começa hoje, começa essa semana ainda. Nós temos ainda uma semana inteira antes do Natal. Nós temos as festas que vai reunir a família. Pode sair venda demais da conta. Pode sair início, uma prima surtada que você vai encontrar. Eu tenho até vó na nossa unidade, gente, que racha de vender, chama as amigas na casa dela, uma vozinha, coisa mais linda lá de Brasília. Você entende? Não tem limites no nosso negócio. Tá? Então tá. Então, realmente, primeira coisa, a empresa reconhece por trimestres. Então, você já vai definir antes de começar o seu ano, se você vai realmente fechar a sua estrela agora no final do ano. E nos 4 trimestres do ano tem que ter o seu cartaz. Primeiro trimestre, estrela safira. Segundo, estrela rubi. Terceiro, diamante. Quarto, esmeralda, tá? Então, precisa existir um planejamento até dessa pontuação, tá certo? Quem tiver dúvida, a gente vai estar orientando individualmente depois, mas isso tem que ter detalhado no cartaz de metas, tá certo? Joia! E as cortes é o reconhecimento da empresa. Exatamente, obrigada, Cá. Estrela consistente é um reconhecimento fantástico que você ganha quando você é uma estrela todos os trimestres do ano. Então, além de você já ter ganho o seu primeiro PIN, né? Porque todo mundo olha para você, sabe que você não é qualquer uma, que afinal de contas, uma estrela, eu brinco, mas é verdade, ela saiu do povão, tá? Então, ela já é alguém que é admirada por todos na empresa. Então, a pessoa, para ser reconhecida, ela é estrela, vamos supor, safira, todos os meses é uma estrela consistente. Né? Agora, ela pode ser, por exemplo, um trimestre safira, outro trimestre rubi. Não interessa, fechou a estrela. Mas aí não tem... não é diferenciado. Não. É feito uma média. Porque assim, você foi safira no primeiro, safira no segundo, rubi. A Mary Kay faz uma média do que você fez o ano todo e aí gera uma pontuação para a estrela consistente. E a estrela consistente, a gente é reconhecida com um pingentinho que pendura no broche de estrela, que ele fica lá balançando e tem, em um dos pingentes tem uma estrelinha e no meio a pedrinha de qual você foi. A média que você foi. Então, se a média que você foi Foi uma média alta, aí é rubi. Então, pega o montante de todos os trimestres. Mas que você é consistente, você é. Você aí ganhou. vai dar o valor para dizer qual é a pedra. Aí lá no seminário, geralmente, você recebe, a Mary Kay já te reconhece lá, com o PIN. Se você não for no seminário, depois ela te manda para casa. E aí, então, nos 4 trimestres, significa que você foi. Então, no final do ano, quem vai os 4 trimestres? Vai ganhar. Você foi? Você tá Foi. Então, você vai ganhar
com o negócio. Então isso é um negócio que você pode colocar no seu cartaz de metas do ano, né? Porque é no pouquinho, só que no montante do ano, você conquista a estrela consistente. E para quem vai no seminário, a gente sabe que tem um crachá e tudo que você conquistou está escrito lá. E a estrela consistente, tipo assim, se você foi estrela um trimestre, lá você não é reconhecida no sentido do seminário, do planejamento do ano inteiro. Mas a estrela consistente é. Exatamente. Então quer dizer que se você é uma estrela, que você está ganhando dinheiro com o negócio. E por isso que você é reconhecido, tá? E já a corte, as cortes, elas são reconhecimento do nosso trabalho do ano todo. Por isso que planejamento em relação à corte é tudo. Porque se você for ver, for calcular o que você tem que fazer por mês para chegar no final do ano, você está dentro de uma corte, é o mínimo. E por que poucas pessoas conquistam a corte? Porque ela não faz nada no mês, aí ela faz muito no outro. Aí ela fica 2 meses sem fazer nada, aí ela faz de novo no outro. Não tem aquela consistência, porque quem consegue ser consistente, se fizer um pouquinho, nós já vamos falar de números, você chegou no final do ano, você foi reconhecida na corte, no palco do seminário, você ganhou uma joia legítima, maravilhosa, e não tem preço, porque se você construiu, se você conquistou uma corte, quer dizer que você, o que veio antes disso? Você construiu muita coisa para o seu negócio, em vendas, em carreira. Então, vocês percebem que na Mary Kay, uma coisa puxa a outra. Quando você ganha o carro rosa, que é o troféu sobre rodas, ele vem para sedimentar. Porque o que você já está ganhando por mês, o que você já está construindo, é realmente um prêmio, um mimo, mas que serve como estímulo. Então, a corte é para você colocar lá. Então eu vou, o ano que vem, gente, é questão de honra e nós vamos trabalhar para todo mundo aqui fechar pelo menos uma corte, tá? Porque o trabalho de um ano é o mínimo que a gente faz e ser reconhecida pela empresa e construir algo sólido, um ano passa voando. Você construir uma carreira sólida para você não tem preço, nem Mastercard não paga, tá? Então, vamos revisar as cortes, coloca aí. Existe a corte de vendas pessoais consultoras. 45. Tá? Se vocês virarem diretoras no processo, vai estar contando também. Aí só muda o nome, corte de vendas pessoais diretora. Mas tudo que você fizer no ano já está contando para essa corte. Corte de venda é aquela pessoa que está muito focada em venda, só venda. E vende muito, 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 muito. Conheço várias pessoas, tem uma amiga minha, diretora topíssima, que ela foi princesa e ela, assim, vendia muito, todo mês. Então, para você fechar uma corte no ano de vendas, você tem que fazer um total de pontuação pessoal, não é das suas filhinhas iniciadas, não, é sua. Um total de 45 mil pontos. Põe lá. No ano. No ano todo. E aí, deixa eu explicar uma coisa enquanto elas anotam. E aí, gente, todo mundo na Mary Kay Brasil que fizer 45 mil pontos no ano, ganhou a joia, tá na corte. E aí, o que acontece? Tem as 3 melhores. Então vai ser a rainha, a primeira princesa e a segunda princesa que vão ganhar joias diferenciadas ou prêmios diferenciados. Nesse caso tem uma bolsa da Louis Vuitton, toda personalizada pela Louis Vuitton para Mary Kay. Tem um tablet todo personalizado da Apple. Então assim, vai diferenciando. E é no seminário, agora em janeiro, que nós vamos descobrir quais são os prêmios e as joias e tudo pro ano de 2014. Então assim, a Marina, que é a nossa colega diretora aqui, conquistou como segunda princesa, primeira princesa, ela fazia 10 mil pontos por mês, tá? Para ela conseguir competir. Sendo que são 10 mil pontos no máximo. Você não pode... Se você fizer 11, o que conta são 10 mil pontos. E uma coisa muito legal é que são, gente, para isso, são pontos vendidos, não é comprar não, viu? Né? Tá realmente não é estoque em casa, não. Porque também não tem quem consiga sustentar uma corte, né? Tem que vender. E olha só, se você pegar 45 mil e dividir por 12, quantas pessoas aqui não precisam fazer 2 pedidos de 40% por mês? É um pedido de 40% mais fechadinho.
2 pedidos por mês. É uma coisa assim, ai meu Deus, vai morrer? Não é. Se você está buscando lucrar 2.000 em vendas, é isso que você tem que fazer. E você já está fechando. Vai ser safira. Não, É rubi já fecha. Com certeza você vai ser estrela consistente esmeralda. Consistente, todo trimestre esmeralda. Né? Porque de pontuação, você vai ter que fazer de 3.500, uma média de 3.500, 4.000 pontos por mês. Né? Já é praticamente uma estrela safira, uma estrela rubi todo mês, que é 4.800. E posso dar uma dica, como que vocês vão conquistar isso, gente? Tendo o número de 100 clientes fiéis. Gente, é o número da excelência, são 100 clientes fiéis. Aquela que, quando você atinge a 100 clientes fiéis, quando você atinge 100 clientes fiéis, o que acontece? Os 3.600 pontos que você vai vender no mês é automático, porque a cliente te liga pedindo. Exatamente, só de reposição. Eu preciso repor isso. Exatamente. Então todo mundo escreveu aí? Todo mundo. Então, corte de vendas pessoais, consultora. 45.000 pontos no ano. Você já ganhou muito dinheiro, vamos combinar? Uma média de R$2.000 só em vendas por mês. Você está na corte, que corte é elite que participa. Você conquistou uma joia e antes disso você colocou muito dinheiro no bolso, combinado? Então vamos para a segunda corte, que é a minha favorita. Corte de inícios. Mãe, só perguntar, para diretora e para consultora é 45.000? É. Sim. Mesmo porque tem gente que começa o ano como consultora e termina como diretora. Então aí vai... É pessoais, independente se é... Independente do nível, é pessoal. Certo? Agora, gente, eu particularmente, eu gosto muito da corte de inícios. Por quê? Na minha cabeça, a corte de inícios, você consegue venda e você consegue inícios. Por quê? Aonde que nós vamos conhecer as nossas possíveis iniciadas? Na sessão. Então, quando eu me proponho a fazer sessões de cuidados com a pele, a venda é fato, porque o produto, ele fala por si, você concorda? Então, quando você foca no início, para você ter os inícios, você tem que fazer muitas sessões, porque o nosso negócio é um negócio que é feito de relacionamentos. Então, eu preciso conhecer a amiga da amiga da amiga. É aquela outra que vai precisar entrar no negócio e ganhar dinheiro junto comigo. Então, onde que eu vou conhecer essas outras pessoas? Nas sessões de cuidados com a pele. E quando eu faço esses encontros, ou facial, ou eu vendo no caminho, o que acontece? Eu estou indo atrás dos inícios, mas a venda eu já obtive. Porque eu já demonstrei os produtos, eu vendi, vocês concordam? Então, quando a gente busca a corte de início, eu acho que a gente consegue ter a venda e ter os inícios. Porque quando você foca só venda, 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 você acaba não oferecendo oportunidade para ninguém, você se esquece. Você está muito focado na venda, tá? Então, tudo vai do que você quer para a sua vida, do que você está se planejando. Lê, eu sou muito boa em vendas, eu só gosto de vendas, então vamos fazer um planejamento para você fechar a sua corte de vendas, tá bom? Mas o início, quando você fala, conhece muitas pessoas, demonstra os produtos, a venda você fez antes disso, e você com certeza vai conhecer as pessoas que precisam estar aqui com você, combinado? Quantos inícios eu preciso ter para participar da corte? 36 inícios pessoais no ano. Pasmem, é uma média de 3 inícios. Gente, 3 filhinhas no mês. Porque se ainda você não fez nenhuma, você vai achar que é difícil. Mas depois da sua terceira filhinha, né, Fer? O negócio já começa a desandar, porque você começa a atrair muita gente. A pessoa, ela vai ver o brilho no seu olho. Ela vai ver o tanto que você está diferente, você está animada, você está entusiasmada. Você está aprendendo a sonhar, você está se planejando. Então, ela vai ver diferença na sua vida e isso vai chamar a atenção das pessoas ao seu redor. Tá? Então, 36, se a gente divide por 12 meses, é uma média de 3 inícios por mês. Tudo bem? Todo mundo anotou? Então, todo mundo já está conseguindo se imaginar qual vai ser a corte que você vai colocar no seu cartaz, qual que vai ser a média de ganho por mês. Agora, Lê, eu quero ser diretora o ano que vem. Então, o que eu preciso para ser diretora? Eu preciso ter, no mínimo, 3 meses de empresa, tá? E eu preciso ter, no mínimo, 10 filhinhas ativas
tá? Dessas 10 não vale ser o maridão ou a esposa, tá certo? E eu preciso ter um pedido mínimo naquele mês de 1.200 pontos, tá certo? E eu preciso estar disposta a passar por um período de até 4 meses de qualificação para que você se torne uma diretora, tá certo? Mas os pré-requisitos estão aí para você já ter planejado, porque isso pode ser planejado. O quanto você acha que é alcançável, atingível no momento da sua vida? Lê, eu consigo ter uma filhinha por mês, cuidar dela, sedimentar, fazer para reunião. O que é cuidar? Cuidar não é você impregnar na pessoa o dia inteiro, não, gente, pelo amor de Deus. Não é para ser mera e chata, tá? Não, a pessoa precisa saber que ela pode contar com você. Não é só colocar no mundo e abandonar, não. Ó, fulano, Maria, vamos comigo, hoje vai ter reunião, vamos junto. Ó, vamos, o dia que chegar a sua caixa, traz aqui em casa pra gente abrir junto, pra eu te explicar. Sabe um cuidado que você tem com a pessoa? Ó, eu vou fazer uma sessão, você não quer vir me assistir pra você aprender? Vamos junto. Ó, faz isso, sabe? Você vai dar direcionamento para aquela pessoa. Custa, gente, fazer isso? E aquela pessoa que você colocar vai estar com você até o final, crescendo junto. É a coisa mais deliciosa, tá certo? Então, olha, eu consigo ter 3 filhinhas, uma média, aí um mês você colocou 5, outro você colocou 1. Eu consigo ter uma média de 3 e conquistar a corte e montar a minha equipe? Sim. Eu quero colocar 5 em janeiro, 5 em fevereiro e colocar minha carta de qualificação dia 1º de março? Sim. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é possível. Com determinação, insistência, é possível. Para ganhar o carro rosa. A minha meta eu coloquei lá no meu cartaz. Eu quero o carro cor-de-rosa. O que você vai fazer para ganhar o carro rosa? Primeiro passo, se tornar uma diretora. Aí nós vamos fortalecer a sua equipe. E é uma média de pontuação de toda a sua equipe por 6 meses consecutivos de 50 mil pontos, tá? Deixa eu te falar porque é consequência. Porque quando a sua equipe pontua isso, você não ganha menos de 7 mil reais de bônus. Só de bônus, fora o que você vendeu. É uma média, 6, 7, 8, dependendo do que aconteceu naquele mês. Então o carro, ele é um mimo mesmo, ele é uma consequência. Porque nós sabemos que um salário aproximado de 8, 10 mil reais não é para qualquer um não, né? E o que acontece? Na Mary Kay, gente, isso pode ser só a primeira etapa, tá bom? Porque nós podemos alcançar ganhos ilimitados. Então, para ganhar o carro, primeiro passo, se tornar diretora. E aí nós vamos planejar, fortalecer a equipe. Tem gente que fecha nos primeiros 6 meses de diretora? Tem. Tudo é possível, tá bom? Mas não pode ter preguiça de trabalhar, tá certo? Alguma dúvida, gente? Tem um período mínimo, tem que ser no mínimo em 6 meses ou pode fechar antes? Pode fechar antes, mas você só pega ele depois dos 6 meses. É, você espera. E é uma média do trimestre. Então, assim, é uma média, gente, do trimestre. Então, vamos supor que em abril, que vai ser começar um trimestre, você fez 40 mil pontos. Em maio, 60. E no outro 50, você fechou a média. Fechou o primeiro de trimestre. 150 mil pontos em um trimestre. Aí vamos para o outro. Então, primeiro você precisa passar por um trimestre para depois fazer o outro. Aí fechou mais 150 mil pontos em 3 meses, aí você conquista o carro. Tem que ser 300 mil pontos, então, no caso. No total. No total de 6 Se ela meses. fechar 300 mil pontos no primeiro mês, ela vai pegar uma rodada. Não, só que aí é o seguinte, por exemplo, ó, vou dar o meu exemplo para vocês. Outra vez, daí não tá claro. No primeiro trimestre, tudo que passar no primeiro trimestre, você não acumula para o segundo trimestre. Por exemplo, respondendo, não acumula. Por exemplo, a nossa equipe fechou com uma sobra de 23 mil pontos. Aí eu entrei para o segundo trimestre, não contou. Zera, você vai. Então, na realidade, você pode fechar o seu carro em 4 meses, por exemplo. Porque você passou para o segundo trimestre e aí o que precisava dos 150 mil, você fechou em 1 mês, em 2 meses. Por isso que a gente vê muita gente falando, fechei o carro com 5 meses. Porque fechou com 1 mês de antecedência. Antecedeu 1, tá Mas bom? o trimestre é quantos pontos? No trimestre, 150 mil. 150. Uma São média de 300
sua equipe, gente, porque quando você se forma diretora, todo mundo está iniciando junto com você. E tudo está contando para você. Então chega uma hora que o seu negócio começa a crescer para os lados. Entendeu? Então vai ter uma filhinha sua que vai, ó, meninas lá atrás, vai ter uma filhinha sua, nós já estamos terminando, que vai iniciar alguém lá no sul ou lá no norte, entendeu? Então essas pessoas vão estar contando para você. Então chega uma hora que a sua equipe sai debaixo da sua asa, né? Chega um momento, tem um momento que a gente tem controle sobre o que todo mundo está fazendo. Aí depois o negócio começa a crescer de uma tal forma. E gente, o Brasil está crescendo absurdamente. A Mary Kay, ela faz planejamento, a mulherada ultrapassa todos os planejamentos. Entendeu? Porque tá todo mundo de mamando a caducando, com todos os diplomas que vocês imaginarem, sem diploma, aquela pessoa que tiver visão vai chegar nesse negócio, onde todos nós vamos chegar ao mesmo tempo. Tá bom? Então, é legal colocar o carro rosa no cartaz? Claro! Você tem que começar a trazer para a existência. Quem quiser tirar foto no carro, dar uma volta, dar uma volta, porque você precisa se sentir naquela situação. Você precisa chamar aquilo para a existência. Sentir o cheirinho do carro novo. Tinha dia que eu tinha vertigem, que todo cruz eu já enxergava que ele era rosa. Eu já achava que era rosa. Por quê? Porque eu já estava atraindo aquilo para a minha vida. Quando as pessoas me perguntavam, e aí o carro está no forno? Já está chegando. Estava longe, mas olha a postura, né? Olha a postura, tá aí, tá chegando, tá no forno, tá quase saindo do forno. Entendeu? É a sua postura de você decidir que você vai, pronto, acabou. Deixa eu fazer uma pergunta. E quando a pessoa ganha o outro carro rosa, explique-nos. Aí nós temos, olha só, gente, só a nível de conhecimento, tá? Quando você fechou o carro, fechou a meta. Você, por exemplo, você tá com o carro. Tô com o carro. Aí você pode ganhar, se você fizer novamente 300 mil pontos, em 6 meses você pode ganhar outro carro. Ganhou o carro, fechou, tá? Você pode optar pelo troféu sobre rodas ou troféu dos sonhos. O troféu sobre rodas é um carro que é da empresa, ele não é seu, tá? Então a empresa te disponibiliza, você põe gasolina e anda. E você vai manter uma média para poder manter o carro. Por que isso, gente? Tem gente que passa uma vida e não compra um carro. Se fosse assim, todo mundo entraria na Mary Kay, trabalharia um ano, ganha o carro e tchau. Então a empresa colocou um pré-requisito ali para você manter uma pontuação mínima. Você fica com o carro por 3 anos, tá? O meu carro, o troféu dos sonhos, eu peguei o dinheiro da empresa e eu compro o que eu quiser com o dinheiro. Então por 3 anos eu estou mantendo a média. Por 3 anos eu ganho R$2.000 a mais no meu bônus. Então eu pego o dinheiro e pago o carro. Depois de 3 anos o carro é meu, ele está quitado. Deu para entender? Ele é meu, eu comprei no meu nome e eu parcelei porque eu pego o dinheiro da empresa. A empresa que paga o meu carro, vamos colocar assim. É você, tá? Que você fez a produção. É a mesma meta do carro dos sonhos. Aí você mantém uma média, tá? De repente você dá uma capengadinha na pontuação. No caso do troféu dos sonhos, eles diminuem, por exemplo, ao invés de 2.000, eles fazem uma conta lá, aí te depositam 1.800, 1.900 e pouco, entendeu? Aí você complementa. 40 mil pontos. Uma média de 40 então, mil pontos. Se você capengou um mês, então você... Não, são 3 meses. É uma média de 3 meses. A empresa te dá 1 milhão de chances. Assim, é uma coisa... Tudo que a Mary Kay coloca, você vai falar, gente do céu, pelo amor de Deus. Quando eu olhava para a meta do carro, eu achava que era muito longe de mim. E de repente você trabalhando com o coração, dando o melhor de você, as coisas começam a acontecer e você olha e vê que aquilo é totalmente possível. É totalmente palpável. Na Mary Kay não é aquelas metas, ai meu Deus, vou morrer, nunca vai acontecer comigo, não é nada disso. Tá? E aí a diferença é que você vai permanecer por 3 anos. Só que quando você escolhe dos sonhos, em 3 anos eu quitei o meu carro, aí eu vou requalificar de novo por 6 meses, de 3 em 3 anos o resto da vida. Aí você escolhe de novo o que você quer, o dos sonhos ou sobre rodas. Aí, por exemplo, se eu pegar o dos sonhos... Não, ele é meu. Então você fica o meu é meu. Aí eu escolho o dinheiro, vamos colocar, por mais 3 anos eu vou ter mais R$2.000. E detalhe, o primeiro bônus de 8.000 eles dão do carro, tá bom? Se você quiser pintar. Ou chama troféu dos sonhos. Se o seu sonho é dar entrada numa casa,
qualquer coisa, entendeu? Tem gente que pega o dinheiro e vai fazer outra coisa, tá? Igual a Jana que ganhou o segundo. A minha irmã ganhou o segundo, tá? Então ela já tinha, o segundo ela tá planejando pegar o dinheiro e ela tá construindo uma casona lá e ela quer injetar o dinheiro nisso, porque ela já tinha dela. Exatamente. Então você faz o que você quiser, o teu sonho, né? Igual a gente tá treinando aqui hoje. Deu pra entender? Gente, então o que vai ter nesse cartaz nosso? Vai ter primeiro o valor que você quer ganhar em vendas pessoais. Quanto você quer ganhar por mês? Tem que ter lá no seu cartaz, de janeiro a dezembro. Aí depois você vai dividir em duas partes. Primeiro semestre e o segundo semestre de 2014. Então, o que é alcançável no primeiro semestre? É alcançável eu ser diretora? No primeiro semestre? É alcançável? Dá tempo? Ah, não, Lê, eu quero ser só no final do ano? Dá tempo também. Durante o ano todo, dá tempo de você conquistar qualquer coisa que você decidir? Dá tempo. Dá tempo de você se planejar para ter seus inícios e agregar no seu ganho mensal? Dá tempo, mas para isso precisa de planejamento. Deu para entender tudo que você pode conquistar? Então, eu quero que vocês tirem foto. E agora, nós vamos passar o pulo do gato para vocês, tá? Porque todos nós, é lógico, aquela pessoa que estiver disposta a fazer, eu quero que o seu cartaz esteja pronto, tá? Você vai ter mais essa semana e mais a outra, antes do Réveillon. Ele esteja pronto, ou no cartaz, ou na folha sulfite. Por quê? Porque nós vamos aprender a entregar as primícias para Deus. O que significa isso? O melhor de você, o primeiro momento do seu ano, o primeiro minuto. Então, deu a largada, soltaram os fogos, você vai dar uma fugidinha pro banheiro, rapidez, tá? Dá uma fugidinha ali no lugar, no ambiente que você tiver. E você vai realmente fazer uma oração a Deus, do seu jeito. Isso aqui não é religião, porque, gente, eu creio que tudo que você fez até hoje, tudo que você plantou, nós vamos ter uma porção dobrada em 2014. É lógico que nós vamos trabalhar para isso, tá certo? Mas receba isso como algo profético para a sua vida, tá? Então, tudo que você tem plantado, se de repente você tem essa sensação que você trabalhou bastante em 2013 e você não teve o resultado que você gostaria, você vai entrar em 2014 com uma nova postura de vida, tá? E aí o que nós vamos fazer? Cada um na sua casa, você vai dar uma escapadinha de 1 minutinho e você vai realmente entregar o primeiro momento do seu ano para Deus. E você vai entregar os seus sonhos diante dele. Deus, ó, o meu planejamento para o meu ano de 2014 está aqui. Então vai na frente, prepara, viabiliza isso na minha vida, entendeu? Me capacita para que isso seja verdade, né? Cuida da minha casa, da minha família, da minha saúde, entregue todas as coisas, tá bom? Por quê? Porque você já vai começar o seu ano já profetizando aquilo. E já de verdade pedindo para Deus ir na frente e preparar o seu caminho para que tudo isso seja verdade na sua vida. Nós vamos trabalhar, o plano de ação ele tem que existir, tá? O seu cartaz dos sonhos ele tem que existir, mas a questão de você profetizar, de você chamar para a existência e de você já começar o seu ano com um novo planejamento, com uma nova visão, você já vai começar, você já vai entrar no seu ano de 2014 sabendo exatamente para onde você está indo. Sabendo exatamente a forma como você vai terminar. Isso faz toda a diferença. Porque agora você tem um sonho, você tem uma meta e é para lá que você vai. Combinado? Então, todo mundo, nós vamos combinar para quem estiver nesse propósito. Depois eu quero saber dos testemunhos. Porque é o primeiro momento do seu ano que você vai estar de verdade entregando para Deus. Você vai impor as suas mãos. Deus, esse aqui é o meu cartaz, são os meus sonhos para esse ano. Vai na frente, prepara o meu caminho, tá certo? E você vai pendurar lá na sua parede. E aí nós já vamos trabalhar. Combinado? Ficou alguma dúvida? Então agora eu quero passar um vídeo rapidinho. Deixa eu passar aqui.